Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família de uma maneira grande e poderosa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse amigo que vos fala, pastor Alexandre Santos, venho nesse momento estar trazendo uma mensagem, uma palavra de fé, esperança e fortalecimento para o nosso coração, e também está realizando uma oração por você, uma oração pela sua casa, uma oração por toda a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já prepare aí o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando e clamando ao Deus Criador dos céus e da terra. Vamos a essa vinheta da mensagem e daqui a pouquinho a gente volta já, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Então, vamos à palavra do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Se você pode, pega aí a palavra do nosso Deus, porque nós vamos estar meditando e nos fortalecendo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em seguida vamos estar realizando uma oração toda especial em favor da sua vida, da sua casa e de toda a sua parentela. Pois a Escritura Sagrada, ela já diz, ela já afirma que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu peço que você nesse momento já prepara aí o seu copo com água, em nome do Senhor Jesus, para que daqui a pouquinho venhamos estar meditando na Santa Escritura Sagrada, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos à mensagem, à palavra do nosso Deus. Se você pode, abra a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Prepara aí o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos estar clamando e invocando o nome do Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, no capítulo 3, meus irmãos. Vamos à palavra do nosso Deus nesta noite. A vinda do Senhor e o seu significado. Como está passando aí no rodapé do vídeo, né? A vinda do Senhor e o seu significado. Você acredita, você crê na vinda do Senhor, na volta do Senhor? Você acredita, você crê na volta do Senhor? Você acredita que Jesus, ele vai vir a essa terra, a esse mundo, para buscar a sua igreja? Você crê nisso? Você acredita? A Bíblia, ela afirma, né,
que Cristo voltará. E nós precisamos estar preparados para a vinda e a volta do Senhor. Há quem diga, né? Se Jesus voltar a esse mundo, vir a esse mundo novamente, vão fazer com ele pior do que fizeram há 2000 anos atrás, ou quando ele veio aqui a essa terra. Só que quem fala isso ou afirma isso, não conhece a palavra, não conhece as escrituras sagradas, aonde a palavra do nosso Deus, ela diz que Cristo, a primeira vinda dele, ele veio para salvar, ele veio para se entregar por nós, ele veio para morrer por nós, para levar os nossos pecados. Só que agora ele vai vir com todo o poder, glória e autoridade. E ele vai vir para buscar os seus, buscar a sua igreja, a noiva de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que me assiste, você que me acompanha, nós precisamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor. Por isso que a Sagrada Escritura diz, aqui em 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que a palavra de Deus, ela está revelando para mim e para você, nessa hora e nesse momento. Que nos últimos dias, pessoas iriam zombar, escarnecer, pessoas iriam zombar, escarnecer, desmerecer a promessa, a palavra de Deus, dizendo: aonde está Jesus? Aonde está a promessa da sua vinda? Cadê? Vocês falam, vocês pregam, vocês anunciam a volta de Jesus, e cadê ele? Cadê ele? Porque há muito tempo eu tenho ouvido mensagens, pregações, pessoas pregando, anunciando que Jesus vai voltar, mas cadê? A Bíblia está dizendo que pessoas irão agir dessa forma, dizendo: desde que meu avô era vivo, a minha bisavó, meu bisavô, eu ouvia isso e até então Jesus não voltou. Cadê Jesus? E nós temos que estar preparados para esses tipos de chacotas ou de perguntas, ou esses tipos de palavras que muitas das vezes vêm tentando minguar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, para nos fazer perder a fé e a confiança e a esperança nele. Porque está dizendo aqui a Escritura Sagrada, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, com os seus escarnos, com as suas zombarias, com as suas chacotas,
andando segundo as suas próprias paixões. Há pessoas que eu já ouvi elas falarem assim: não, Jesus não pode voltar agora porque eu ainda não casei, eu tenho que casar, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que terminar a minha faculdade, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Há pessoas que elas amam mais as coisas do mundo do que mesmo a palavra de Deus, as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo: andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas vindo com palavras de incredulidade, mediante a mensagem da volta de Cristo, porque eu creio que Cristo vai voltar. Você crê? Você que me acompanha, você que me assiste, você acredita na volta de Cristo? Eu acredito na volta de Jesus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Ela há de se cumprir. Por isso que continua dizendo a Escritura Sagrada: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. A Bíblia está dizendo: porque deliberadamente esquecem, esses que zombam, esses que escarnecem, esses que não creem, esses que não acreditam na volta do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, a palavra do nosso Deus, ela está dizendo: esses esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Esquecem que através da palavra de Deus, Deus cria as coisas, e Deus também pode trazer destruição. E diz assim: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Se referindo aqui ao dilúvio, né? Que existia céu, existia terra, e quando Deus ordenou, todas as fontes se abriram, e houve ali o dilúvio, aonde durou 40 dias e 40 noites, aonde todas as montanhas foram cobertas, o monte mais alto da terra ficou acima 7 metros de altura, o mar, a água. E tudo isso através da palavra de Deus. Por isso eu digo para você que nós precisamos dar crédito, nós precisamos crer, acreditar na palavra do Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra. Continuando, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É o que está dizendo a palavra do Senhor, que os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido guardados, entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição
dos homens ímpios. Aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos, aqueles que não se voltarem para Deus. Deus não quer o mal, a destruição. Deus não deseja, o Senhor Jesus não deseja que ninguém se perca, que ninguém pereça, porque Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o ponto que Deus nos ama, nos amou. A Bíblia diz lá em Romanos 8:32, que Deus não poupou nem o seu Filho, mas entregou por nós. Por isso, precisamos, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Não apenas ouvir, porque ouvir, todos irão ouvir, mas é necessário que venhamos crer, dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso que a Escritura Sagrada diz aqui, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 7, eu vou ler de novo. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você está compreendendo a palavra? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus, que é sempre eterno, é como se fizesse apenas 2 dias que Jesus veio a esse mundo, que Jesus morreu na cruz por nós. É como se fizesse apenas 2 dias. Já fazem mais de 2000 anos, mas é como se fizesse apenas 2 dias. Veja as oportunidades que Deus nos concede, que Deus nos dá. Veja as oportunidades que Deus nos dá. E nós não podemos esquecer que com a sua palavra, com a sua vontade, aquilo que existe deixa de existir, aquilo que não existe passa a existir. Porque o nosso Deus, Ele, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus Criador, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. E diz aqui, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que palavra gloriosa, né? Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Esta palavra
do Senhor. Alguns zombando, escarnecendo com os seus escárnios, como diz a Bíblia, pode dizer: cadê? Cadê Jesus? Vocês não falam que ele vai vir, que ele está vindo, que ele vem? Cadê? E não sabe esses que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não sabe esses que Jesus não veio ainda, porque está dando para nós oportunidade de se voltar para Ele e fazer a sua vontade, porque Ele não quer que nenhum pereça. Olha aqui, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9. Não retarda o Senhor, não demora o Senhor. Não retarda, não demora o Senhor a sua promessa de vinda, de busca da sua igreja, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Lembra o que eu falei no começo? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum pereça, mas que venha e cheguem ao arrependimento. Todos. O pastor Alexandre é aquele que está nesse momento roubando. Deus quer que ele chegue ao arrependimento e não quer que ele pereça. Verdade. Deus quer que ele se arrependa, não quer que ele morra assaltando. Deus não quer que ele morra no tráfico, traficando, trocando tiro com a polícia, com outros rivais. Não. Deus quer que ele se arrependa, que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que aquele que está preso morra lá na cadeia, ou que ele saia da cadeia e volte a roubar, a traficar, a sequestrar. Não. Deus quer que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para ele. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor deseja, para que esta alma venha a ser salva, para que esta alma venha encontrar a luz, o poder, a presença de Deus. Por isso que a Escritura Sagrada está dizendo aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Deus quer. Quando que eu mostro para Deus que eu estou arrependido, que eu estou arrependido dos meus maus caminhos? Quando eu não faço mais aquilo que desagrada a Ele, que eu sei que é errado, que eu sei que me afasta da presença dEle, que eu sei que eu estou fazendo mal para com o meu próximo, para comigo e para com Deus. Você está compreendendo? Deus não quer que nenhum pereça. Está escrito. Deus não quer que o sequestrador venha perecer. Deus não quer que o ladrão venha perecer. Deus não quer que o drogado venha perecer. Deus não quer que o estrupador venha perecer. Deus quer que ele venha se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Ele. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja, que Deus almeja. Você está compreendendo? Em nome do Senhor Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor:
2 Pedro, capítulo 3, no versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso aqui está se referindo à volta do Senhor, aonde diz aqui: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que a terra não seria mais destruída pelo dilúvio. E como prova da aliança, o nosso Deus, ele colocou arco-íris e disse: toda vez que o arco-íris aparecer no céu, eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo, Noé, de que a terra não mais será destruída pelo dilúvio, mas a Bíblia diz que será com fogo. Você duvida? Eu não duvido. A Bíblia diz que será com fogo. A Bíblia fala que Deus enviou fogo e enxofre do céu e destruiu a Sodoma e a Gomorra. Por causa do quê? Dos pecados dos homens que estavam ali naquela cidade. Então eu não duvido da palavra do Senhor. Eu não duvido da palavra do Senhor. Porque está dizendo: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. De repente, de uma hora para outra, a trombeta pode soar e Cristo pode voltar levando a sua igreja. E aqueles que ficarem aqui nessa terra, para serem salvos, terão que pagar com a própria vida. Principalmente aqueles que estiverem afastados, que conhecem a verdade, já vai entender de cara o que aconteceu, o que está acontecendo. Por isso está dizendo assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está dizendo: visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Temos que esperar e apressar. Como que eu apresso? Pregando, anunciando, falando de Jesus, acreditando nas promessas, levando pessoas a crerem. Em uma certa ocasião perguntaram para Jesus: mestre, o que devo fazer para realizar a obra de Deus? O que devo fazer
para realizar a obra de Deus. Aqui em João 6, capítulo 6, versículo 28, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a pergunta que fizeram para Jesus. Como faremos a obra de Deus? Como fazer? Como realizar? O que temos que fazer para realizar a obra de Deus? Perguntaram para Jesus. Como realizar? Como fazer? O que é que eu tenho que fazer para realizar a obra de Deus? João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é essa, que venhamos crer naquele que por Deus foi enviado. Quem é esse? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tudo começou nele, tudo termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e o fim. Jesus Cristo. Realizamos a obra de Deus quando cremos que ele é o Filho de Deus e levamos pessoas também a crerem, a acreditarem nele. Glórias a Deus. Quando você fala, quando você anuncia, quando você leva pessoas a crer em Jesus, porque a maior necessidade do ser humano é crer em Jesus. Não é a casa, não é o carro, não é o emprego, porque tudo isso fica, tudo isso passa. Mas aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, esse será salvo. A minha maior necessidade, a sua maior necessidade é termos o nosso nome escrito no livro da vida. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o recebê-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a nossa primeira, maior necessidade. Compreende o que eu estou falando? Por isso que está dizendo aqui, como que nós apressamos? Olha aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse céu e essa terra um dia vai passar, meu irmão. Vai perecer. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para junto do meu pai e vou preparar morada para cada um de vós. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para que aonde eu estou, vós também estejais comigo. Essa terra vai passar. E o Deus que criou essa terra tem poder para criar outras quantas ele quiser. É o que está dizendo aqui. A vinda do Senhor e os seus significados. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, crê nele. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos quais habita a justiça. No céu habita a justiça de Deus. Lá só é feita a vontade de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso ele fala que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Por quê? No céu só é feita a vontade de Deus. Aqui na terra é feita a vontade do homem, a vontade de Deus e a vontade do diabo. Há aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, há aqueles que fazem a sua própria vontade e há aqueles que fazem a vontade de Satanás, que não querem fazer a vontade de Deus.
Mas Deus não deseja, Deus não quer, Deus não se agrada que ninguém pereça, mas que cheguem ao arrependimento, que se volte para Ele. E Jesus está voltando. Para finalizar a palavra, falando sobre a volta de Jesus, olha o que diz aqui em Mateus capítulo 24, falando da volta do Senhor. O princípio das dores. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos têm aparecidos por aí, vão aparecer dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e vai enganar muita gente. Aí ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós temos ouvido falar de guerras? Sim ou não? Você tem ouvido falar de guerra? É o que mais a gente tem ouvido aí nesses últimos meses. É bíblico. Vai haver guerras. Ele fala para a gente não se assustar. Por quê? Porque nós temos esperança. Aquele que está em Cristo tem esperança. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Israel, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Israel, Estados Unidos contra o Irã. Olha aí. É a Bíblia se cumprindo. E diz mais: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer com Cristo, que andar com Cristo, que servir a Cristo, aquele que mesmo mediante ou diante de todas essas coisas permanecer, esse será salvo. Esse será liberto, esse estará com Cristo na glória. E para finalizar, ele disse assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A única coisa que falta para Jesus voltar é o evangelho ser pregado a toda criatura. Depois que o evangelho for anunciado a toda criatura, então Jesus voltará para buscar os seus, buscar a sua igreja. Por isso, você que me acompanha, ou você que vai acompanhar essa live em outro horário, se você já está com Cristo, permaneça, continue, mesmo enfrentando lutas, problemas, dificuldade, permaneça com Ele.
E você que não está, se volte para Deus. Procure ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Entregue a sua vida, o seu coração, os seus caminhos para o Senhor Jesus. Porque por mim, por você, por nós, Ele entregou a vida dele, e o que Ele quer de nós é a nossa vida, é vida por vida. O que Ele quer de nós é a nossa vida. Por isso que Deus entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entrega a sua vida para Jesus, se volte para Ele, renuncie, abandone, rejeite aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Não vale a pena perder a tua salvação, a eternidade com Deus, por prazeres momentâneos e passageiros, não. Jesus renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Permaneça com o Senhor, fique com o Senhor. Prepare o seu copo com água, porque nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Vou colocar aqui a vinheta da oração e nós já voltamos em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Vamos orar, prepara aí o seu copo com água. Nós vamos estar orando agora, nesse momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso amado e maravilhoso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Deus, nessa hora, entramos em oração na Tua santa e gloriosa presença, ó Deus querido e amado. E é em nome, meu Deus, do Senhor Jesus, Pai. Consagra, meu Pai, este copo com água, põe a Tua unção, Teu poder, a Tua virtude. E quando nós bebermos dele, Senhor, bebermos desta água que viemos estar bebendo de Ti. Porque o Senhor diz, eu sou a água, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Sacia a nossa sede, Pai, espiritual. Ó Deus, toca na vida desta pessoa que acompanha essa oração, Pai. Se ela está fraca, renova ela. Fortalece, aviva. Derrama da Tua presença, do Teu poder, da Tua unção. Repreende, meu Pai, todo mal, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento. Joga por terra, Senhor. Em nome de Jesus, toca na saúde, toca, meu Pai, para repreender as dores, as enfermidades, essa dor na coluna, esse bico de papagaio, esse desvio na coluna, bate em retirada, desaparece agora, toda inveja, olho grande, praga, armadilha, cilada, em nome de Jesus, a depressão desaparece, as portas que estão fechadas, elas se abrem agora. Toca, meu Deus, e vai repreendendo todo mal. Restaura esse lar, essa casa, essa família. Joga por terra, meu Pai, todo embaraço, as brigas, contenda, o desentendimento. Repreende todo mal, Senhor. Eu abençoo a vida desta pessoa, a casa e a família, e entrego tudo em Tuas mãos, na certeza do milagre e da vitória. Abençoa, em nome de Jesus. Receba o milagre, receba a cura, receba a bênção de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família,
em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, você e toda a sua família. O Senhor é contigo. Não temas, crê somente e veremos a glória do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.